Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei como é que a gente está falando aí. Nós vimos, assim, o objetivo desse vídeo tem que ser muito rápido. Esse já é o sexto vídeo que eu faço e não consigo postar. Vamos falar um pouco de Undit, né? Undit nasceu na Alemanha, ele é médico, filósofo e psicólogo, nascido em 1832 e morreu em 1920. Deixou uma grande contribuição até 1920 para a psicologia experimental. Ele foi criador da primeira abordagem da psicologia científica, que é chamado de voluntarismo. Por quê? Porque ele enfatiza a vontade, ele fala que o sujeito ele possui uma escolha própria, uma vontade e um propósito. Na segunda metade do século XX, ele inaugurou um ambiente acadêmico e instaurou uma disciplina da psicologia científica que estava muito propício para a época, então ele enfatizou a disciplina da psicologia enquanto ambiente científico. Wundt, mais conhecido, né, assim como ele era conhecido, Wieland Wundt, ele foi o principal defensor dessa ideia da psicologia científica. Ele já utilizava o método científico para estudar o comportamento a partir da sensação e da emoção. Bem, e aí ele usava os processos psicológicos fundamentais, como o tempo da reação mental em resposta a um estímulo visual. Por exemplo, ele tentou estudar quanto tempo um sujeito, uma pessoa, leva para ouvir o barulho de um sino e detectar conscientemente esse som de um sino, que ele chamou de sensação. Então, foi a partir de 1874 que ocorreu os primeiros pontos da virada da psicologia para uma psicologia científica, que ele chamou de psicologia fisiológica. Ele também delineava as conexões entre a psicologia fisiológica e a psicologia para essa psicologia científica. Ele defendeu que na psicologia ela deveria ser desde o princípio científica. A partir daí, com essa psicologia científica, ela deveria ser separada enquanto psicologia científica deveria usar métodos científicos e métodos experimentais para poder estudar esses processos superiores mentais. Em 1879, Wundt inaugura o primeiro laboratório em Leipzig, considerado um laboratório experimental, né? Este é o marco inicial, marco é inicial, óbvio, né? É o marco da psicologia experimental inaugurada por Wundt. Wundt, ele também considerava a psicologia como um estudo da consciência e enfatizava esses métodos experimentais para que pudesse estimulá-la, estudá-la e modificá-la. Com qual objetivo? O objetivo era conhecer as leis mentais que governam toda a dinâmica da fundamentação da consciência. E aí, dentro daquele conceito que eu disse lá atrás de voluntarismo, ele defende a vontade como um princípio fundamental e importante. Essa vontade ela interfere diretamente na atenção propriamente dita e na volição. O que é volição? Capacidade de escolha, capacidade de decisão que o sujeito ele possui. Ele afirmava também que a vontade, o voluntarismo, como foi colocado lá atrás, né, era um ponto, um conceito central. Todos os grandes problemas da psicologia, segundo Wundt, deveria ser entendido e deveria também ser
percebido a partir da capacidade que o sujeito tem em focar. Então, ele entendia que, ele dizia assim, o ser humano ele tem a capacidade volitiva, né, de atenção, de focar. E ele foca naquilo que é mais interessante para ele. Então, assim, ele percebeu que o nosso comportamento, a nossa atenção, estão para alguns processos que ele chamou de princípios da motivação. E foi a partir daí que ele criou a primeira abordagem da psicologia, que é pouquíssimo estudada, que é o voluntarismo. Foi antes ainda do estruturalismo e antes do funcionalismo. Foi a primeira abordagem a ser denominada por Wundt. E ele chama de elementos do pensamento dois grandes importantes e grandes conceitos. Um é a sensação, onde ocorre todos os órgãos dos sentidos, e a partir daquilo que você sente, você é impulsionado em maior ou em menor quantidade. E o outro é o sentimento, é aquilo que acompanha esses estímulos agradáveis ou desagradáveis. Segundo Wundt, todas as sensações, elas são acompanhadas de um sentimento que podem ser descritas em maior ou em menor quantidade, ou maior sentimento ou menor. Segundo ele, esse sentimento maior ou menor pode ser percebido como uma excitação ou uma calma, uma agradável ou um sentimento agradável, um sentimento desagradável. Você pode ser um relaxamento ou uma tensão. Tudo isso é estimulado a partir de um impulso que foi percebido antes de um caminho chamado sensação. Foi a partir dos experimentos de Wundt que todos os psicólogos da época iniciaram as suas pesquisas, iniciaram os seus estudos, fazendo com que, antes da sua morte, em 1920, um pouco antes, 1915, mais de 200 profissionais participaram entre mestrado e doutorados na Alemanha, divulgando essa psicologia experimental a partir da sensação, que são os órgãos dos sentidos, e a partir dessa percepção, que é de maior ou menor quantidade de sentimentos. Bem, então, com essa, que durou muito tempo, esse laboratório experimental da psicologia, fez com que 17 mil estudantes ao longo do tempo, né, que é muito para um pouco tempo que isso ficou como estudo, como análise experimental, de uma psicologia experimental, participassem de palestras e divulgassem esse trabalho de uma psicologia científica e experimental. Com Wundt também se inaugurou o conceito de uma introspecção pura e uma introspecção experimental. Vamos entender isso. Ele era filósofo e médico. Então, ele dizia que a mente, a psique, ela tinha também uma origem filosófica. E aqui, o corpo, ele possuía uma origem fisiológica e também tinha uma origem biológica. E aqui no meio nasce uma psicologia experimental. Então, veja, o que acontece? A introspecção, ela tinha que considerada como uma introspecção pura, porque era usada por quem? Pelos filósofos, pelos não estruturalistas. E aqui nesse outro lado, era a psicologia laboratorial, era que utilizava-se para analisar esses comportamentos de sensação e de introspecção. Então, assim, o que é importante a gente entender na psicologia experimental? Que Wundt, ele inaugurou o conceito de sensação a partir dos órgãos do sentido, né? Dizendo que esses órgãos dos sentidos, à medida que eu
estimulo, eu consigo ter um sentimento de maior ou menor intensidade, e esse comportamento que ele chamou de comportamento analisável, elementos do pensamento, podem ser analisados em laboratório, surgindo assim os primeiros recortes de uma psicologia científica. E o que ele chama de introspecção? São os processos mentais básicos, ou seja, é a consciência. Então ele trabalhava com um conceito de consciência, um conceito de volição, que é vontade, ou seja, a capacidade que o homem tem em focar. Essa capacidade de focar é quando ele explica o aqui e agora, utilizada mais adiante pela psicologia da Gestalt. Espero que vocês tenham compreendido, né? Para que a gente possa entrar nos outros conceitos. Beijão!